Vamos à nossa aula número 11 do curso de Escatologia. Nessa aula vamos falar sobre o julgamento do grande trono branco e o começo da eternidade. Só para nos posicionarmos, nós já falamos na aula passada sobre o milênio. Falamos bastante coisa sobre as características do milênio, o que aconteceria no milênio, que tipos de pessoas habitarão o milênio e, no fim, Satanás sendo solto. Agora nós vamos falar exatamente sobre isto aqui, o julgamento do grande trono branco e o perfeito estado eterno. Antes de entrarmos nesse assunto, uma pergunta também que tem feito bastante, eu tenho visto por aí bastante perguntas desse tipo. Não nos lembraremos mais das coisas passadas? Quer dizer, no momento que nós estivermos no céu, não lembraremos mais do que passou? Ou no momento que nós entrarmos no perfeito estado eterno, nos lembraremos? Vamos olhar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, antes da criação dos novos céus e nova terra, sim, nos lembraremos. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 16, 19 a 30, que é o rico e o Lázaro. Tanto o rico quanto o Lázaro e o próprio Abraão se lembravam de suas vidas antes de morrerem. Eles estavam, um no céu, outro no inferno, mas ambos se lembravam das coisas passadas. Se lembravam dos seus parentes, se lembravam dos seus amigos, se lembravam sobre os profetas, sobre o que era dito naquele tempo. Então eles se lembravam sim. Outra passagem é Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 10. São pessoas que estavam já no céu com Cristo, clamando por vingança de Cristo. Certamente eles se lembravam do porquê desse clamor. Então tem passagens na Bíblia que mostram que sim, quando nós estivermos no céu nós nos lembraremos. Isso antes da criação dos novos céus e da nova terra. Agora, depois da criação dos novos céus e nova terra, não. Olhem Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, no momento que os novos céus e novas terras forem criados novamente, não haverá mais lembranças das coisas passadas. Vamos falar agora sobre o julgamento do grande trono branco. Todos aqueles que desde o início da criação até este momento e que não tiveram fé em Jesus serão ressuscitados para comparecerem perante Deus no julgamento do grande trono branco, que acontecerá depois do milênio. Deus lhe mostrará que seus nomes não estão no livro da vida. Outros livros com suas obras serão abertos. Cada um será julgado individualmente. Todos os pecados deles permanecerão registrados e não serão perdoados nem apagados, serão perpetuados. Os ímpios serão mantidos no inferno, até o juízo final. Depois, o inferno será lançado no lago de fogo. Então, eles permanecerão desde que morreram no inferno, serão ressuscitados para receberem o julgamento do grande trono branco. Na realidade, esse julgamento não é para mudar, se para o céu ou para o inferno, é apenas para mostrar para eles o que aconteceu com eles, porque eles não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. E em seguida, tudo, o inferno e seu conteúdo todo, será jogado no lago de fogo que arde para sempre. Aqui tem um gráfico sobre alguns detalhes sobre esse julgamento dos ímpios. Com relação ao castigo, com relação ao grau de castigo, com relação à duração do castigo, podemos dizer que, sobre o castigo, eles serão julgados com base no que está escrito nos livros, na Bíblia. Apocalipse 21, 12, João 12, 48 e Romanos 2, 16. Com relação ao grau de castigo, será que todos receberão o mesmo castigo? Diz que serão punidos de acordo com a gravidade dos seus pecados. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Qual é a duração desse castigo? Será que é para sempre? Será que é por um curto espaço de tempo? Eles serão lançados para dentro do lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e será eterno. O castigo será eterno. Então, este vai ser o julgamento dos ímpios. Existem
algumas posições errôneas sobre as penalidades eternas. Então, muita gente fala coisas que são heresias. Então eu vou colocar aqui dois itens, os mais falados, sobre a duração das penalidades eternas. Existe um grupo que acredita no apocatástasis, que é um termo criado por Orígenes de Alexandria. O que significa isso? Eles acreditam na restauração de todas as coisas. Diz que todas as almas serão salvas ou redimidas no futuro. Representa a redenção e a salvação final de todos os seres, inclusive os que habitam no inferno. Então ele diz que todas as almas no futuro serão redimidas e irão para o céu, inclusive as que estão no inferno. Isso é uma doutrina, por exemplo, de um conhecido escritor chamado Russell Champlin. Então, essa é uma teoria herética, dizendo que no fim todas as almas serão salvas. Mas existe uma outra, que é o aniquilacionismo, que fala que os não salvos serão simplesmente aniquilados para não mais existirem. Isso é uma crença dos anabatistas e dos adventistas. Após a morte de seus corpos, as almas serão aniquiladas. Quer dizer, tanto no primeiro caso quanto no segundo, não haverá sofrimento eterno. No primeiro caso, diz que no fim todas serão salvas, e no segundo caso, esse item B aqui, diz que não, depois que morrer, as almas dos ímpios serão aniquiladas, não sofrerão mais. São duas heresias que existem por aí. Vamos falar agora sobre o começo da eternidade. A seguir, depois do julgamento do grande trono branco, Deus destruirá a antiga criação corrompida pelo pecado e criará um novo céu e uma nova terra puros e santos para sempre. Ele destruirá todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, todos os cometas, todos os meteoros, toda a criação antiga, destruirá e criará tudo novamente santo, puro para sempre. Ele não restaurará a criação antiga, ele destruirá a criação antiga e criará uma nova, pura, santa e perfeita para toda a eternidade. E a capital será Jerusalém. Mas eu vou explicar depois que Jerusalém é essa. Não haverá mais necessidade de sol e lua, porque o próprio Senhor será luz. Então não há mais sentido em ter o sol e ter a lua num ambiente em que Cristo, Jesus, é a luz. Então não existirá mais nem sol nem lua. Não haverá mais diferença entre judeus e gentios. Todos os crentes que viveram no milênio viverão o reino eterno de Jesus e o servirão em pureza e santidade para todo sempre. Desaparecerá tudo que a civilização humana construiu e habitará a justiça de Deus no mundo. Será a eternidade pura, santa e perfeita. A Nova Jerusalém, e aqui que eu quero entrar no detalhe, não é a Jerusalém terrestre. Ela desce do céu, seu lugar é celestial, é a Jerusalém celestial, conforme está escrito no final do livro de Apocalipse. A Nova Jerusalém será celestial. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E nesse momento confirmam-se as palavras: estaremos para sempre com o Senhor. O ouro e as pedras preciosas descritas no finzinho de Apocalipse são símbolos do valor de beleza que nossa mente limitada não pode avaliar agora. O ouro é símbolo de perfeição, pureza e santidade. Vocês sabem que na Bíblia existem vários simbolismos. No próprio tabernáculo, o branco tinha um símbolo, o escarlate tinha outro símbolo, a madeira tinha outro símbolo e assim por diante. Cada um simboliza alguma coisa. O ouro aqui é símbolo de perfeição, pureza e santidade. Então, quando fala no ouro das ruas da Nova Jerusalém, fala sobre uma Nova Jerusalém perfeita, pura e santa. Ali,
na nova criação, não haverá abominação, nem maldição, e nem haverá mais noite. Jesus será a luz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E com esse pedido, nós encerramos a aula de número 11 do curso de Escatologia Bíblica.